Graça e paz, abençoados, santos, eleitos do Senhor. Eu sou o pastor Flexson Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça, e nesta oportunidade queremos compartilhar com você mais um flash de graça. Iremos falar sobre o porquê não acreditamos na Trindade. Bem, em primeiro lugar, não acreditamos na Trindade porque ela é uma doutrina que não é bíblica. E se não está na Bíblia, nós não cremos. Não acreditamos na Trindade porque nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós servimos a um só Deus e não a mais de um Deus. Nós não acreditamos na Trindade porque ela é uma doutrina que veio da Igreja Romana e foi instituída no Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo. Nós acreditamos num só Deus que se manifestou de três maneiras, ou seja, na criação como Pai, na redenção como Filho e na dispensação da graça como Espírito, mas sendo um só Deus que se manifestou de três maneiras diferentes. Então, a Bíblia também não fala de três tronos, a Bíblia fala de um trono. Então, por isso não acreditamos nesta doutrina Trindade, porque ela é antibíblica, não está na Bíblia. Então nós vamos ver, com Bíblia em mãos, o que o próprio Jesus falou quando estava aqui na terra. Ou seja, nós acreditamos o próprio Deus em carne, numa manifestação de Filho. Em João, no capítulo 10, no versículo 30, Jesus disse o seguinte: eu e o Pai somos um. Ele não disse eu e o Pai somos dois. Ele disse eu e o Pai somos um. Por isso acreditamos num só Deus, porque está na Bíblia. Por exemplo, se você for a 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4, diz a palavra: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo, e que não há senão um só Deus. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, nós não acreditamos em ídolos, o ídolo não é nada no mundo, mas há um só Deus, há um só Senhor. Se nós lermos ainda em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, diz assim a palavra: todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Há um só Senhor, Jesus Cristo. Então há um só Deus, um só Senhor. Quando nós vamos a Gálatas, no capítulo 3 e no versículo 20, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos das igrejas da Galácia, no capítulo 3 de Gálatas, versículo 20, diz assim: o mediador não é de um, mas Deus é um. Por que o mediador não é de um? Porque Cristo é o mediador dos eleitos. Não é só de uma pessoa, é de todos os eleitos. Porém, Ele é um só Deus, um só Senhor. E nós sempre falamos, está na Bíblia, nós cremos, praticamos, pregamos, porque está escrito. E nós acreditamos no que diz a palavra. Quando nós vamos a Efésios, no capítulo 4 e no versículo 5, olha o que Paulo diz, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso. Efésios capítulo 4, versículo 5: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então há um só Senhor. Quando João, lá em Apocalipse, no capítulo 4, quando ele teve a oportunidade de em espírito ser arrebatado aos céus, ele diz o que ele viu. Ele começa a relatar. Então Apocalipse 4:2, olha o que está na Bíblia: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então nós acreditamos que há um só Deus, que era espírito,
se fez carne no ventre de Maria, participou de carne e sangue, morreu, foi ressuscitado, subiu aos céus, está num trono de glória, e o Espírito está em nós porque Ele é onipresente, mas é um só Senhor, que se manifestou de 3 maneiras diferentes, especificamente, porque Ele se manifestou de várias maneiras, mas de 3 maneiras especificamente, que é Pai, Filho e Espírito. Por isso que Ele disse em João 10,30, eu e o Pai somos um. Lá em João no capítulo 14, a partir do versículo 6, quando ele diz que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso nos basta. E o que Jesus falou para Filipe, quando Filipe pediu para que o Senhor mostrasse o Pai? Olha a resposta de Jesus, João capítulo 14, nós podemos ver versículo 8. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Ou seja, Deus, que é Espírito, se fez carne. Então quem olhava para Cristo, para o Senhor Jesus, estava vendo o próprio Deus numa manifestação de carne. Por isso nós acreditamos num só Deus, num só Senhor, e não acreditamos nesta doutrina Trindade, porque não é bíblica. Então, esta é a palavra da graça de Deus. E se você desejar conhecer um pouco mais sobre o assunto, visite o nosso site www.vivemgraça.com.br. Então, graça e paz, e até o próximo Flash de Graça.